Ô, Urbano! Aliás, o senhor pediu para eu reciclar o seu Eugênio. Oi! Eu reciclei, olha aqui que beleza. Você se lembra da escolinha do professor Raimundo? Aquela que nos fazia rir até doer a barriga, com personagens marcantes, bordões inesquecíveis e atores que pareciam eternos? Pois é, por trás de tantas gargalhadas, existiam histórias sombrias, destinos trágicos e fins que poucos imaginam. No vídeo de hoje, você vai descobrir o triste e surpreendente destino de 10 atores esquecidos da escolinha do professor Raimundo, nomes que brilharam nos anos de ouro da comédia brasileira, mas que enfrentaram o abandono, doenças, traições e até mistérios que até hoje geram polêmica. Muitos deles morreram sozinhos, longe dos holofotes que um dia os consagraram. Outros caíram no esquecimento completo, lutando contra dificuldades financeiras e problemas emocionais enquanto o público sequer sabia o que havia acontecido. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vê esses artistas que marcaram gerações. E antes de começarmos, já vai deixando seu gostei e se inscrevendo no canal, porque é através da sua inscrição que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e continua recomendando nossos vídeos para mais pessoas apaixonadas por memórias e segredos do passado. A sua inscrição é o que mantém esse trabalho vivo e nos motiva a continuar revelando as histórias que o tempo tentou apagar. Se você quiser apoiar ainda mais o canal e ajudar esse tipo de conteúdo a continuar existindo, pode clicar no Super Thanks. Cada gesto seu faz toda a diferença. Mas, se não puder contribuir financeiramente, não tem problema algum. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais te chocou ou qual ator você lembra com mais carinho. A sua interação é o combustível que faz o canal crescer. Fique comigo até o final, porque a última revelação é a mais impactante de todas. Um caso que envolve dor, mistério e uma verdade que quase ninguém teve coragem de contar. Então, prepare-se. Aumente o volume e vamos juntos descobrir o triste fim de 10 atores esquecidos da escolinha do professor Raimundo. Geraldo Freire de Castro Filho, mais conhecido como Castrinho, nasceu no Rio de Janeiro a 17 de outubro de 1940. Filha de uma geração em que a televisão e o rádio ainda eram os grandes meios de entretenimento no Brasil, Castrinho deu seus primeiros passos na vida artística com garra e determinação e construiu uma carreira sólida como humorista, ator, cantor e apresentador. Ele estreou na TV já em 1968 no programa Balança Mas Não Cai. Logo chamou atenção por sua personalidade forte no palco e por sua versatilidade. Fez humor, música, apresentava e interpretava. O grande salto veio quando foi chamado para trabalhar com Chico Anísio, participando de diversas produções como Chico City, Chico Anísio Show, Chico Total e, claro, se tornou parte da turma da lendária escolinha do professor Raimundo, onde interpretou o inesquecível personagem Geraldo. No programa, seu bordão e carisma conquistaram gerações, e ele passou a fazer parte da memória afetiva do humor brasileiro. Entretanto, como dentro da história que reúne o triste fim de 10 atores esquecidos da escolinha do professor Raimundo, Castrinho também viveu momentos difíceis. Nos últimos anos, ele enfrentou sérias dificuldades financeiras, chegando a pedir ajuda via redes sociais, dizendo que está numa situação muito difícil e até recorrendo a doações. Aos 84 anos, declarou estar sem trabalho desde 2022. Em sua vida pessoal, Castrinho é pai de 3 filhos segundo a sua ficha biográfica. Casou-se, construiu uma família e dedicou boa parte da sua carreira à arte, mas ao mesmo tempo viu as oportunidades minguarem com o passar do tempo. Ele já falou abertamente sobre vender bens para sobreviver, sobre querer voltar a trabalhar e sobre escrever um novo show, deixar um legado, enquanto se depara com o apagamento de um tempo em que foi figura constante nas telas. Assim, a trajetória de Castrinho mistura conquistas memoráveis, um dos nomes mais queridos da escolinha, com os desafios reais de quem permanece fora dos holofotes. O fim de uma era, o desaparecimento lento de convites, o esquecimento por parte de uma indústria que privilegiou novos rostos. Sua história não é apenas sobre o riso que ele trouxe, mas também sobre o silêncio que se seguiu, uma realidade que muitos artistas enfrentam. Ele permanece vivo, lúcido e torcendo por um retorno, enquanto sua vida pessoal reflete, de maneira contundente, os altos e baixos de quem escolheu fazer do humor o seu ofício. David Pinheiro da Silva Filho nasceu no Rio de Janeiro em 17 de abril de 1950. Desde cedo demonstrou inclinação para as artes. Histórias de bastidores lembram que ele transitava entre brincadeiras e encenações enquanto adolescente, e decidiu investir em teatro, cinema e televisão. De fato, sua carreira televisiva teve início nos anos 70, mas foi mesmo no formato humorístico que ele ganhou notoriedade.
Em 1990 ele assumiu o papel de Armando Volta na Escolinha do Professor Raimundo, com o bordão Somebody Love que ficou marcado na memória do público. O personagem era irreverente, descontraído, e encaixou-se perfeitamente no universo da escolinha da turma do Professor Raimundo. Ele era aquele aluno memorável que arrancava risadas clássicas, tornando-se parte da infância ou adolescência de muitos brasileiros. Na vida pessoal, David teve de equilibrar a ascensão artística com desafios humanos muito reais. Ele viveu a glória de ter um personagem cultuado, de estar presente em programas de grande audiência, de participar de peças, cinema e teatro, mas com o tempo também conviveu com o desgaste físico e emocional que a carreira exige. Em entrevistas recentes ele revelou que enfrentou duas grandes batalhas, uma grave hepatite C e alcoolismo. Aos 71 anos, ele dizia estar empenhado em aulas de dança, em se recuperar, em se reinventar, sinais de que, mesmo fora dos grandes holofotes, não desistiu de buscar vida, dignidade e arte. No entanto, a narrativa entra no contexto mais amplo do triste fim de atores da escolinha porque, embora David ainda esteja vivo e em processo de renovação, ele está longe do protagonismo que teve, longe das câmeras de massa, e na prática sofre com a invisibilidade que muitos colegas de geração enfrentaram. É importante destacar que estrada de sucesso não garante continuidade. Muitos desses atores viram seus convites minguarem, seu protagonismo desaparecer, suas histórias pessoais ficarem em segundo plano. No caso de David, apesar da fama em seu auge, ele mesmo afirmou: éramos felizes e sabíamos ao lembrar dos tempos da escolinha. Esse suspiro de nostalgia revela a dualidade, o prazer da lembrança e o peso da ausência. Em suma, a história de David Pinheiro é a história de talento que foi bem aproveitado, de personagem que virou ícone, mas também de carreira que precisou lidar com doenças, com readequações, com o esquecimento gradual de uma indústria que muda rapidamente. Essa biografia lembra que por trás do riso da fama estavam vidas inteiras, com sonhos, rupturas, superações e fragilidades. David Pinheiro personifica muito do que se quer dizer quando falamos nos atores esquecidos da escolinha, pessoas que deram tanto, que marcaram gerações e que, com o passar do tempo, ficarem mais distantes dos holofotes, lutando nos bastidores da vida pela permanência, pelo reconhecimento e por um novo capítulo. David Pinheiro da Silva Filho nasceu no Rio de Janeiro em 17 de abril de 1950. Desde cedo demonstrou inclinação para as artes. Histórias de bastidores lembram que ele transitava entre brincadeiras e encenações enquanto adolescente, e decidiu investir em teatro, cinema e televisão. De fato, sua carreira televisiva teve início nos anos 70, mas foi mesmo no formato humorístico que ele ganhou notoriedade. Em 1990 ele assumiu o papel de Armando Volta na Escolinha do Professor Raimundo, com o bordão Somebody Love que ficou marcado na memória do público. O personagem era irreverente, descontraído, e encaixou-se perfeitamente no universo da escolinha da turma do Professor Raimundo. Ele era aquele aluno memorável que arrancava risadas clássicas, tornando-se parte da infância ou adolescência de muitos brasileiros. Na vida pessoal, David teve de equilibrar a ascensão artística com desafios humanos muito reais. Ele viveu a glória de ter um personagem cultuado, de estar presente em programas de grande audiência, de participar de peças, cinema e teatro, mas com o tempo também conviveu com o desgaste físico e emocional que a carreira exige. Em entrevistas recentes ele revelou que enfrentou duas grandes batalhas, uma grave hepatite C e alcoolismo. Aos 71 anos, ele dizia estar empenhado em aulas de dança, em se recuperar, em se reinventar, sinais de que, mesmo fora dos grandes holofotes, não desistiu de buscar vida, dignidade e arte. No entanto, a narrativa entra no contexto mais amplo do triste fim de atores da escolinha porque, embora David ainda esteja vivo e em processo de renovação, ele está longe do protagonismo que teve, longe das câmeras de massa, e na prática sofre com a invisibilidade que muitos colegas de geração enfrentaram. É importante destacar que estrada de sucesso não garante continuidade. Muitos desses atores viram seus convites minguarem, seu protagonismo desaparecer, suas histórias pessoais ficarem em segundo plano. No caso de David, apesar da fama em seu auge, ele mesmo afirmou: éramos felizes e sabíamos ao lembrar dos tempos da escolinha. Esse suspiro de nostalgia revela a dualidade, o prazer da lembrança e o peso da ausência. Em suma, a história de David Pinheiro é a história de talento que foi bem aproveitado, de personagem que virou ícone, mas também de carreira que precisou lidar com doenças, com readequações, com o esquecimento gradual de uma indústria que muda rapidamente. Essa biografia lembra que por trás do riso da fama estavam vidas inteiras,
com sonhos, rupturas, superações e fragilidades. David Pinheiro personifica muito do que se quer dizer quando falamos nos atores esquecidos da escolinha. Pessoas que deram tanto, que marcaram gerações e que, com o passar do tempo, ficarem mais distantes dos holofotes, lutando nos bastidores da vida pela permanência, pelo reconhecimento e por um novo capítulo. Luiz Guilherme de Souza de Paula, mais conhecido pelo nome artístico Lug de Paula, ou simplesmente seu boneco para o público da icônica escolinha do professor Raimundo, nasceu no Rio de Janeiro a 15 de junho de 1957. Filho primogênito do humorista Chico Anísio e da atriz Nancy Vanderlei, Lug cresceu em um contexto artístico desde muito cedo e, embora herdasse a veia humorística do pai, fez escolhas próprias que o conduziram de vez às telas. Durante os anos 80 e 90, ele protagonizou o personagem Seu Boneco, um malandro de Duque de Caxias que ficou na memória popular por bordões e manias, conquistando seu espaço na escolinha como parte da turma de alunos hilários que formavam o universo criado por Chico Anísio. No auge desse período, o personagem teve até 2 programas próprios, no canal Manchete, Clube do Seu Boneco e Seu Boneco nas Paradas. Sinal de que Lug de Paula alcançara prestígio e autonomia criativa. Mas, como tantos nomes que compõem a lista do triste fim de 10 atores esquecidos da escolinha, sua trajetória posterior inclui o afastamento gradual dos holofotes. Depois de 2001, com o fim da escolinha como quadro no Zorra Total, Lug decidiu abandonar a carreira artística. Em termos pessoais, ele foi casado com a atriz e humorista Heloísa Pérez por 9 anos, com quem teve uma filha chamada Luísa, além de outros 2 filhos com quem mantém laços e residem no Rio de Janeiro. No entanto, após a partida de seu pai, Chico Anísio, as notícias apontaram para um desentendimento de longa data. Foi divulgado que Lug de Paula teria sido excluído do testamento do pai, um fato que, apesar de legal segundo a legislação brasileira, que impede a deserdação voluntária de filhos, entrou em litígio e deu mais cor ao quadro de artistas esquecidos que deixaram de receber reconhecimento. Atualmente, ele vive recluso em Florianópolis e dedica-se menos à televisão e mais a negócios e a práticas de lazer como frescobol na Praia dos Ingleses, só que sem retomar o personagem que o transformou em estrela. Ele próprio afirmou que nunca mais pretende interpretar seu boneco. A história de Lug de Paula reflete com força a narrativa de quem brilhou em um formato popular, fez parte da cultura de muitos brasileiros, mas depois viu seu protagonismo desaparecer. Enfrentou reconfigurações pessoais e profissionais e acabou ficando à margem de uma indústria que se renova rapidamente. É um dos capítulos desse universo de atores que marcaram gerações na escolinha e que hoje são lembrados pela genialidade de outrora, mas também pelas ausências e silêncios que se seguiram. Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto, mais conhecido como Niso Neto, nasceu no Rio de Janeiro em 27 de abril de 1964. Filho do ícone do humor brasileiro Chico Anísio e da atriz Rose Rondelli, Niso cresceu em um ambiente artístico que desde cedo conduziu à atuação, mas foi somente ao interpretar o estudante Ptolomeu no clássico Escolinha do professor Raimundo que seu rosto se tornou familiar para o grande público. Como Ptolomeu, entre 1990 e 1995, Niso fez parte de uma das turmas mais lembradas da televisão, mas sua vida pessoal e trajetória profissional revelam que o brilho dos holofotes nem sempre reflete tranquilidade nos bastidores. Em entrevistas recentes, ele revelou que os bastidores do programa não eram a festa que muitos imaginavam, um bando de gente deprimida, apontando para a melancolia que permeia a vida de quem sustenta o riso alheio. Em sua vida pessoal, Niso se formou no teatro tablado, investiu em diversas frentes como ator, dublador, radialista, ilusionista e escritor, demonstrando versatilidade. Apesar dos sucessos, ele reconhece que sua carreira deslanchou com a escolinha, mas admite que nem sempre esteve onde queria. Eu queria ser galã de novela, não fui, acho que não fiz algumas conexões sociais. No contexto de O Triste Fim de 10 Atores Esquecidos da Escolinha do Professor Raimundo, Niso representa a face de quem viveu a consagração popular mas ainda busca se reinventar fora do auge, lembrado por um personagem marcante, porém por vezes esquecido como indivíduo fora do formato de sucesso. A saga dele é de talento, herança familiar, reconhecimento, mas também de reflexão sobre os custos pessoais do humor e a transitoriedade da fama. Paulo Cintura, interpretado por Paulo César Rocha, é um dos personagens mais marcantes da Escolinha do Professor Raimundo. Eternizado pelo bordão "Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa". Nascido no Rio de Janeiro, Paulo começou sua trajetória artística como atleta e educador físico antes de conquistar espaço na televisão.
Sua paixão pela vida saudável e pela boa forma o inspirou a criar o personagem que se tornaria um ícone do humor brasileiro nos anos 80 e 90. Fora das câmeras, Paulo Cintura viveu altos e baixos. Embora tenha desfrutado da fama, enfrentou momentos difíceis após o fim da escolinha, quando o sucesso diminuiu e as oportunidades rarearam. O ator chegou a admitir em entrevistas que a fama passageira o deixou esquecido por parte do público e por muitos colegas da mídia. Além disso, passou por problemas de saúde e precisou se reinventar, voltando a trabalhar com educação física e palestras motivacionais sobre bem-estar e qualidade de vida. A vida pessoal de Paulo sempre foi marcada por simplicidade e resiliência. Ele se manteve fiel aos princípios de disciplina, corpo e mente saudáveis, mesmo quando a fama já não batia a porta. Sua história representa o retrato de muitos artistas que brilharam intensamente em um período, mas foram deixados de lado pela televisão moderna. No contexto de O Triste Fim de 10 Atores Esquecidos da Escolinha do Professor Raimundo, Paulo Cintura simboliza aquele talento carismático que, apesar de ter marcado gerações com seu humor e energia, acabou enfrentando o esquecimento e a luta silenciosa para se manter de pé longe dos holofotes. Ademilson Pedro da Cruz, mais conhecido como Pedro Bismarck, nasceu em Muriaé, Minas Gerais, em 25 de novembro de 1961. Antes de se tornar o icônico Nerso da Capitinga, Pedro serviu no Exército Brasileiro, onde atingiu a graduação de cabo. Foi durante esse período que ele começou a desenvolver seu talento para o humor e a interpretação. Nos anos 1980, criou o personagem Nerso da Capitinga, inicialmente chamado Denilson, que viria a se tornar um dos mais queridos do público brasileiro. O nome artístico foi sugerido por Chico Anísio, que também sugeriu a mudança para Pedro Bismarck, em homenagem ao jogador Bismarck Barreto Faria. Pedro Bismarck ganhou notoriedade ao integrar o elenco da Escolinha do Professor Raimundo, onde interpretou Nerso da Capitinga, um caipira ingênuo e carismático. O personagem também marcou presença em programas como Zorra Total e A Praça é Nossa. Sua atuação foi reconhecida pelo público e pela crítica, consolidando-o como um dos grandes nomes do humor brasileiro. Fora das câmeras, Pedro enfrentou desafios pessoais significativos. Em 2016, sua esposa faleceu vítima de um infarto, após 33 anos de casamento. Esse evento teve um impacto profundo em sua vida, levando-a a se afastar do mundo da televisão e a buscar uma vida mais tranquila. Ele se mudou para um sítio em Minas Gerais, onde reside atualmente, e tem se dedicado a apresentações esporádicas e à interação com seus fãs através das redes sociais. Apesar do afastamento da mídia, Pedro Bismarck continua sendo lembrado com carinho pelo público. Em 2019, ele foi homenageado pelo elenco da nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, que prestou tributo ao legado deixado por ele e por outros artistas que marcaram a história do programa. A trajetória de Pedro Bismarck é um exemplo de talento, superação e dedicação à arte. Seu personagem Nerso da Capitinga permanece vivo na memória coletiva, lembrando-nos da importância de valorizar os artistas que, com seu trabalho, nos proporcionaram momentos de alegria e reflexão. Eliezer Mota, nascido em 10 de julho de 1945, é um ator e comediante brasileiro, amplamente reconhecido por sua interpretação do personagem Batista na Escolinha do Professor Raimundo. Antes de se tornar um nome familiar na televisão, Eliezer iniciou sua carreira artística nos anos 1960, participando de programas como Faça Humor, Não Faça Guerra e Viva o Gordo. Sua habilidade em interpretar personagens cômicos e sua presença de palco lhe garantiram destaque no cenário humorístico brasileiro. O personagem Batista, um aluno bajulador do professor Raimundo, tornou-se um dos mais emblemáticos da escolinha, sendo interpretado por Eliezer Mota tanto na versão original quanto em versões posteriores do programa. Sua atuação trouxe à tona a figura do puxa-saco, com um humor característico que conquistou o público. Fora dos palcos, Eliezer Mota também se aventurou em outras áreas do entretenimento. Participou de novelas como Bang Bang e integrou o elenco de programas como A Turma do Didi, onde interpretou o personagem Babá, uma releitura de Batista. Apesar de sua carreira consolidada, Eliezer Mota enfrentou desafios pessoais, incluindo um período de afastamento da televisão. No entanto, sua contribuição para o humor brasileiro permanece significativa, e ele continua sendo lembrado com carinho pelos fãs de suas atuações. Ouney Casarré, nascido Ouney Berrar Casarré em 14 de maio de 1945, foi um ator, dublador e comediante brasileiro.
Filho dos atores Darcy Casarré e Dea Selva, iniciou sua carreira artística ainda criança, participando do filme Mãe em 1948, aos 3 anos de idade. Ao longo de sua carreira, Owney se destacou por sua versatilidade, atuando em diversos programas humorísticos e dublando personagens icônicos como Pica-Pau e o Coelho Ricochete. Na televisão, ficou conhecido por interpretar João Bacurinho na Escolinha do Professor Raimundo, personagem que conquistou o público com seu fanatismo pelo Corinthians e seu jeito irreverente. Além de sua carreira artística, Owney enfrentou desafios pessoais significativos. Em 1991, aos 45 anos, faleceu em decorrência de complicações de uma tromboangeite obliterante, doença que resultou na amputação de suas pernas. Sua morte precoce deixou uma lacuna no cenário humorístico brasileiro, mas seu legado permanece vivo na memória dos fãs e na história da televisão nacional. Orlando Drummond Cardoso, 18 de outubro de 1919, 27 de julho de 2021, foi um dos maiores ícones do humor brasileiro, eternizado pelo personagem Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo. Nascido no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira artística em 1942 como contra-regra e, com o apoio de Paulo Gracindo, ingressou no mundo da dublagem, onde se destacou por décadas. Além de Seu Peru, Drummond deu voz a personagens como Scooby-Doo, Popeye e Alf, sendo reconhecido pelo Guinness World Records como dublador com a carreira mais longa do mundo. Sua vida pessoal foi marcada por uma união duradoura com Glória Drummond, com quem teve 2 filhos, 5 netos e 3 bisnetos. Apesar de sua popularidade, Orlando enfrentou desafios pessoais, incluindo a perda de memória e de apetite nos últimos dias de sua vida. Faleceu aos 101 anos, deixando um legado imensurável para a cultura brasileira. Seu Peru, com seu estilo irreverente e bordões memoráveis, representa a transição do humor clássico para o moderno, sendo um símbolo da televisão brasileira. A morte de Orlando Drummond foi uma grande perda para o entretenimento nacional, mas seu legado permanece vivo na memória coletiva e nas gerações que cresceram com seus personagens. Jaime Rodrigues Costa Filho, conhecido como Jaime Filho, nasceu no Rio de Janeiro em 16 de outubro de 1930. Filho do renomado ator Jaime Costa, iniciou sua carreira artística ainda jovem, destacando-se no rádio e na televisão. Na década de 1950, trabalhou na Rádio Tupi, onde ganhou notoriedade com programas humorísticos. Na televisão, integrou o elenco de programas como Chico City e Chico Anísio Show, onde interpretou diversos personagens cômicos. Na Escolinha do Professor Raimundo, interpretou o índio Supapau Açu, um personagem irreverente que se tornou um dos mais lembrados do programa. Seu bordão, Cé Moi. Supapau Açu, o gostoso. Manda. Ficou marcado na memória dos telespectadores. Além de Supapau Açu, também interpretou o caipira José dos Campos e o português Antero de Camões. Seu último trabalho na televisão foi em 1998, no programa Você Decide. Jaime Filho faleceu em 3 de janeiro de 2017, aos 86 anos, deixando um legado significativo no humor brasileiro. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre o triste fim de 10 atores esquecidos da Escolinha do Professor Raimundo. Esperamos que você tenha ficado tão impactado quanto nós com essas histórias, momentos polêmicos e revelações que mostram como a fama pode ser passageira mesmo para quem marcou gerações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque a sua inscrição ajuda o YouTube a recomendar nossos conteúdos para mais pessoas e ainda nos incentiva a continuar trazendo vídeos incríveis como este. E se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode usar o Super Thanks, mas se não puder, basta deixar nos comentários o que mais te surpreendeu ou chocou nesse vídeo. Adoramos ler cada opinião e ela faz toda a diferença.